Olá pessoal, por aqui professor Diego falando, espero que vocês estejam bem, alunos do quinto semestre, nossa disciplina é Processo de Conhecimento. Então, a gente precisa dar continuidade às atividades, é extremamente importante, nesse cenário crítico, onde assim, ninguém poderia imaginar que a Covid-19, coronavírus, ia atingir não só o Brasil, o mundo inteiro, paralisando a economia. Então a gente espera que todo mundo fique bem, todo mundo se proteja e que encontrem de fato a melhor forma possível a cura para essa epidemia e que as coisas voltem a andar, que o Brasil continue andando, não só o Brasil como o mundo continue andando, as coisas voltem ao normal. Isso gerou um impacto na vida das pessoas, na saúde das pessoas e na economia. Então, com base nisso, o Ministério da Educação, ele autorizou, queridos alunos, que todas as faculdades e escolas, públicas e privadas, adotassem o ensino à distância, que não se confunde com o EAD, o ensino à distância. Então, eu estou alinhando com a representante de sala de vocês, as duas representantes de sala, que a gente vai fazer assim, todos vão se logar na plataforma Moodle, 19 horas e 10 minutos, a partir desse horário. Eu vou chamar vocês no chat. Paralelo a isso, o que vai ter? Vai ter lá material de apoio, eu já postei material de apoio. Vai ter um exercício também, eu já postei para vocês o exercício. E também teremos aí vídeos aulas. Essa é uma, teremos aí em torno mais ou menos de 25 a 30 minutos sem interrupção, que é bastante produtivo, acaba sendo bastante produtivo. Então, retomando, a gente parou na unidade 2, a unidade que trata de competência. Quando a gente fala de competência, dentro lá do processo de conhecimento, é o primeiro passo, o passo inicial, é o caminho das pedras, onde a gente efetivamente vai escolher o juízo certo, o juízo adequado, para a gente dar continuidade ali à nossa ação judicial. E aí na nossa última aula presencial, que basicamente foi há 2 semanas atrás, dia 10, nós trabalhamos a questão de regras gerais de competência. A gente trabalhou então sobre a competência absoluta e a competência relativa. Então eu vou retomar, vou rememorar a questão das regras gerais da competência relativa, da competência absoluta, que é um tema bem espinhoso, um tema difícil, e aí depois a gente avança para a continuação dessa aula, que são as regras específicas que estão lá no Código de Processo Civil. Tá? E aí a gente vai avançando da melhor forma possível. Então vamos lá, alunos. O que acontece? O sistema processual civil, ele abarca 2 espécies de competência. A competência absoluta e a competência relativa. A competência absoluta, ela envolve interesse público. A competência relativa, ela envolve interesse particular. Por envolver interesse público, o que acontece? Na competência absoluta, quando o juiz aí ele se vê diante de uma incompetência absoluta, ele deve, não é que ele pode, ele deve se declarar incompetente. E aí ele deve declinar, ou seja, ele deve remeter os autos ao juiz que ele considera competente. Então vamos lá. A gente trabalhou lá o artigo 109, o artigo 114 da Constituição Federal. A gente viu na aula passada que a jurisdição ela é una, ela se divide em 2. Né? Então tem a justiça especializada e a justiça comum. Dentro da justiça especializada, basicamente o que a gente tem? A gente tem justiça especializada eleitoral, militar e trabalhista. A gente vai encontrar isso no artigo 109, no artigo 114, lá da Constituição Federal. O que é importante a gente notar? Tudo isso se trata de incompetência ou competência absoluta. E aí a gente tem a justiça comum. Se tratando de justiça comum, o que acontece? Na justiça comum a gente tem a justiça federal e a justiça estadual. E aí eu trouxe para vocês um estudo relevante que é o relatório Justiça em Números, lá do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então o Poder Judiciário ele é uno, ele é indivisível, só que para atender todos os jurisdicionados, ou seja, toda a população, o que ele faz? Ele se divide ali dentro de uma organização em comarcas, em jurisdições, em justiça comum e em justiça especializada, a depender do tema. Ok? Então, dentro do relatório CNJ Justiça em Números,
a gente viu que a justiça estadual, a justiça comum, ela é muito abrangente, ela é extremamente abrangente. Por quê? Ela abarca mais de 66% das unidades judiciárias. Funciona como se fosse um guarda-chuva mesmo. Então, tudo que não tem interesse direto ou indireto da União Federal, a União Federal não figura como autora, não figura como ré, vai para a justiça estadual, justiça comum. Tudo que não se trata de matéria eleitoral, tudo que não se trata de matéria trabalhista e tudo que não se trata de matéria militar, vai para a justiça estadual. E aí, a gente vê lá no artigo do Código de Processo Civil, já avançando um pouco, que lá no artigo 42, o legislador processual civil, ele diz o seguinte: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. E aí, o artigo 44, ele traz um pouco de como será delineada a competência. Ele diz o seguinte: obedecidos os limites estabelecidos na Constituição Federal, a gente tem que voltar lá para o artigo 109, artigo 114 da Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas no Código de Processo Civil, legislação especial ou normas de organização judiciária. O que é isso? Então, cada tribunal ele tem ali uma autonomia patrimonial, financeira e uma autonomia administrativa. Significa dizer que o Tribunal de Justiça ele tem autonomia para fazer sua própria competência, para melhor atender os jurisdicionados. Então vamos lá, pessoal. Vejam só, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do Brasil, e aí para atender toda a população, até porque aqui a gente tem uma população gigante e também aumenta muito o número de litigiosidade. Então, para atender toda essa população, o que o legislador fez? Ele outorgou aos próprios tribunais a possibilidade de se organizar internamente. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu estava falando para vocês, então a gente tem hoje vara especializada de recuperação judicial, de falência. Dentro do Tribunal de Justiça de Segunda Instância, a gente também tem câmaras especializadas em julgar direito ambiental, câmaras especializadas em julgar também direito empresarial. Então, assim que vai sendo dividido a competência. Tá? Então, observem lá o artigo 44. Desde o início eu disse para vocês que a gente tem que utilizar o código seco. O código seco ele vai fundamentar não só atividade em sala de aula, não só o exame da OAB, não só eventual trabalho acadêmico, mas sim a nossa atividade profissional. Então, o primeiro passo é a gente observar o que diz o artigo 42, o artigo 40